O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. O que vocês acabaram de escutar foi a descrição do vídeo do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, que foi exibida pelo Jornal Nacional no dia 2 de fevereiro de 2019. Uma semana após a tragédia que ocorreu no dia 25 de janeiro do mesmo ano e resultou em 272 mortes. O rompimento dessa mina de rejeitos é descrito como uma das maiores tragédias socioambientais do país. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi pessoal, eu sou a Analice e você é sua parceira de episódio. Muitas coisas aconteceram desde 2019, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. A gente mudou de presidente, teve uma pandemia e foi deixando de falar sobre os perigos das barragens como algo importante de ser pontuado com frequência. Por isso, nesse episódio a gente vai falar sobre essas construções e o seu risco para a população e para o meio ambiente. Chegam para essa conversa a Maíra Silva, bióloga e doutoranda no programa de Geociências da Unicamp, e a militante do movimento Atingidos por Barragens, a Joyce Silva, que mora no Vale do Jequitinhonha. Mas, se essa é a sua primeira vez ouvindo Cena Rápida, por aqui a ideia é desenrolar sobre pessoas e as iniciativas em movimento, no corre pelas quebradas, e a partir disso refletir sobre o que tem por trás de todo esse corre. Você sabia que esse podcast é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola? Isso mesmo, o Desenrola é um veículo de jornalismo periférico que atua com a educação midiática e com a produção de conteúdo sobre, com e para as periferias. No nosso portal desenrolenãomenrola.com.br estão todos os episódios anteriores a esse. Bora lá desenrolar esse papo? Bom, a gente tem atualmente no Brasil uma série de barragens, entre elas barragens de água, barragem de rejeito, mas a gente tem uma diversidade de barragem, contando principalmente barragem que serve para o setor da agropecuária, para o setor industrial, de abastecimento de cidades, né? Então, são vários tipos de barragem de acordo com a atividade de produção que a gente tem hoje registrada no Brasil. A bióloga e doutoranda Maíra Silva atualmente trabalha com desastres a partir da linha de pesquisa sobre política e gestão de recursos ambientais. Ela explica que muitas barragens brasileiras foram construídas no século passado. Atualmente, o país conta com 29.785 barragens. Essas estruturas são feitas para conter ou reservar substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos. As barragens podem ser destinadas à recreação, abastecimento de água, mineração, hidrelétrica e outros. A fiscalização dessas construções segue os parâmetros da Política Nacional de Segurança em Barragens, aplicada no ano de 2010. Então, a gente tem no Brasil barragens muito antigas, né, da segunda metade do século passado, barragens de produção de energia, inclusive, do início do século passado, e eu acho que é importante então mencionar que cada barragem hoje também tem uma relação com a construção que ela foi feita, né? Então, existem barragens que já exigiam um know-how de segurança um pouco mais elaborada, e a gente tem, além desse processo, uma dimensão também que é o nível de fiscalização, onde a gente tem que ter no Brasil uma série de uma integração, né, de órgãos que fiscalizem tanto a nível estadual também quanto a nível federal. E o risco, né, de quem mora às proximidades dessa barragem está justamente na garantia, né, desses protocolos de proteção dessas zonas, e também do ponto de vista da estrutura em que aquela barragem está hoje, de acordo com o período que ela também foi construída, ou se ela foi adequada ou não. Ao falar das ameaças de quando ocorre o rompimento de uma barragem, Maíra destaca os riscos à qualidade dos ecossistemas e a interrupção da dinâmica de vida das pessoas, que vivem em volta da construção. E a gente tem até um número de barragens sob risco no Brasil,
Entre elas, algumas de água, algumas também de rejeito, mas é importante mencionar que morar próximo a uma barragem vai depender da estrutura que ela se encontra e, inclusive, se ela tem um protocolo de garantia aí de prevenção de risco, né? Os riscos, eles vão ir para além, após desastre, né? Quando a gente tem, enfim, uma tragédia como essas, né? Você tem também uma série de problemas associados a esse material, dependendo do tipo de material e do tempo de exposição que as pessoas vão ter ao longo dos anos, né? Então, o risco à saúde ele é iminente também nesse caso. O risco ele vai desde a contaminação mesmo, né, dos recursos hídricos, mas a gente está falando da qualidade do meio físico e biótico, então nós estamos falando não só no sentido da segurança hídrica da população, mas também da qualidade de vida das espécies aquáticas, da vida, né, desses ecossistemas onde estão, né, da onde a barragem utiliza as águas, né. A questão da gestão adequada dos rejeitos ainda passa a ser uma grande questão, né, uma grande problemática, né, nessa dimensão de barragem de rejeito, e também a fiscalização. Eu não sei dizer ao certo, né, como se é crescente ou se a gente diminui do ponto de vista de fiscalização das outras barragens, mas o que a gente vê dentro desse cenário é que se você tem um desastre, né, poucos anos depois, né, de Mariana, que foi o desastre de Brumadinho, isso nos mostra que, infelizmente, nós não temos e não vamos reter só esse. As épocas de cheia são mais letais para o rompimento das barragens. No ano de 2024, a barragem 14 de julho, localizada na cidade de Cotiporã, no estado do Rio Grande do Sul, se rompeu parcialmente, após as fortes chuvas. Como consequência, moradores de 7 cidades próximas que moravam em área de risco tiveram a orientação da Defesa Civil de deixar suas casas e procurar abrigos públicos ou outro local de segurança. A gente teve vários outros incidentes envolvendo, principalmente em épocas de cheia, né? E aí podemos até trazer um exemplo mais recente e fresco no caso do Rio Grande do Sul, das barragens que se rompem também depois da questão climática, né? Dos eventos extremos que a gente teve lá, que inclusive elas têm que ter esse apontamento também, não só da segurança física em si, nos períodos de seca, de chuva, mas também nesses eventos extremos em que a gente sabe que vai ter um acúmulo maior de água, também das barragens de água, né, não só de rejeito. E o racismo ambiental tem destaque quando se trata dos atingidos pelas barragens. Um exemplo é o perfil dos acometidos pelo rompimento das barragens de Brumadinho, em 2019. Segundo o levantamento feito por pesquisadores de diferentes universidades do Brasil. Esse levantamento indica que os mais afetados pela tragédia pertenciam à população negra e de baixa renda. A gente vai ter, por exemplo, um levantamento de um mapa de ondas de calor da população que vive às margens, tanto do rompimento, por exemplo, de Brumadinho. Você vai ver umas manchas, assim, né, da população adensadamente que vive sobre as regiões mais atingidas, né, mais impactadas, no caso do rompimento de Brumadinho, sendo pessoas negras, né. Depois tem um estudo do Milanes e do Vanderlei, se eu não me engano, que vai apontar, né, mais de 63% das pessoas que viviam nas áreas mais próximas da barragem, Brumadinho, e Mariana um número bem próximo, assim, né? Então, esses dados, eles identificam que essa população, e é importante que a gente tenha esses dados mostrando que a população negra, né, racializada é a população mais impactada. E isso não é o que eu queria também mencionar aqui, que isso não é um caso isolado. Né? Esses empreendimentos, eles são construídos através do que a gente vai falar aqui dentro da discussão de racismo ambiental, das zonas de sacrifícios, nesse lugar, porque realmente a população que mora ali é uma população que nem do ponto de vista do Estado, em autorizar essas construções ali, demonstra uma não importância com relação a essas pessoas, com esses corpos, né? E foi no século passado, para lutar contra a violação dos direitos das pessoas que moravam próximas barragens, que nasceu o movimento Atingidos por Barragens, como explica Joyce Silva, membro do grupo. Joyce atua na militância do movimento Atingidos por Barragens desde 2019 e atualmente faz parte da comunicação do MAB, em Minas Gerais. Ela também participa do coletivo LGBT e do coletivo de relações raciais, pertencentes ao MAB.
Bom, o movimento, ele não tem uma data exata, assim, para se dizer que nasceu naquele período. Ele surgiu nas décadas de 40 e 60, quando nacionalmente começaram a se instalar as estatais aqui no nosso país, né? E nas próximas 2 décadas, que são as décadas de 60 e 70, depois das estatais já se instaladas aqui no nosso país, começou as construções das barragens, né? E não foi uma construção, uma aqui, depois de um período, outra ali, foram várias construções no mesmo período, né? Foi um mega projeto. E com essas construções houve muito remanejamento de pessoas das áreas onde foram construídos, e com isso começou ao mesmo tempo as populações formar grupos para ter informações, se organizar, né, contra esses empreendimentos que viola e continua violando até hoje vários direitos, né? A partir daí, de várias comissões, principalmente ali na região sul, que o movimento começou a se expandir, né? Então foram de vários grupos simultâneos, assim, né? Joyce explica que o ponto de partida para o seu início na militância em 2019 foi a participação no projeto Veredas, Sol e Lares, junto às comunidades que tinham sido atingidas pelo rompimento de barragens no Vale do Jequitinhonha. O projeto pertenceu ao MAB e foi concluído beneficiando mais de 1.000 famílias. Eles realizaram a construção de uma usina solar fotovoltaica flutuante. É dessa forma que o MAB imagina um futuro em que a transição energética pode ser feita de uma forma popular e justa. Aqui no Vale do Jequitinhonha, a gente tem... eu sou fruto desse projeto, né? Um projeto já concretizado, que é o projeto Veredas, Sol e Lares, que é a construção de uma usina solar fotovoltaica flutuante, né? Onde foram os atingidos mesmo, que se pesquisaram, a gente construiu junto com eles diagrama de Venn, mapa falado, diversas metodologias para a construção desse projeto. Então, houve participação do início ao fim da população, onde no final essa energia é distribuída para essas comunidades que são organizadas dentro do movimento. Então, o que isso beneficia eles, né? A gente garante uma conta de luz justa, com construção social e um pouco mais barata, diminuindo sua conta de energia em uns 60, 70, 30 kW, dependendo como a família consome a energia. Joyce explica a ligação da crise climática com a questão das barragens e o quanto o risco pode ser aumentado por conta do nível das chuvas que estão subindo de forma dramática. Estamos vivendo em um caos que a gente não está entendendo o clima de como se dava para agora como se dá, principalmente porque as barragens, quando foram construídas, elas foram construídas em um contexto completamente diferente, levando em consideração aquele clima. Então, por exemplo, uma barragem aqui no Vale do Jequitinhonha, que é uma área de escassez hídrica, foi construída para não suportar chuva, teoricamente. Então, se vem uma chuva a nível do Rio Grande do Sul, aqui para o Vale do Jequitinhonha, onde tem a maior hidrelétrica, né? Que é a hidrelétrica de Irapé, a mais alta, no caso, né? A mais alta hidrelétrica do país, a segunda hidrelétrica maior da América Latina, e recebe essa quantidade de chuva, é alarmante o número de cidades que pode se atingir. Então, tem que rever todo o projeto de todas essas barragens, principalmente as que já estão em alerta de risco, para se ter pelo menos um parecer, né? O que a gente pode estar fazendo? Porque, assim, atualmente a gente tem quase 3.000 barragens em risco de rompimento a qualquer momento. Então, isso é alarmante. Imagina como está se dando essa crise climática, né? Então, não é um dado nosso, é um dado do governo, que estima-se mais de quase 1 milhão de pessoas que estão ameaçadas por essas barragens. Com essa crise climática, coloca ainda muito mais insegurança, assim, sabe?
É nesse cenário que o MAB aponta a necessidade de ações a partir do poder público e também tem atuado por todo o país, obtendo vitórias com a assinatura da Política Nacional dos Atingidos por Barragens, a PNAB, pelo presidente Lula em 2023 e a assinatura da Política Estadual dos Atingidos por Barragens em Minas Gerais. Porém, agora o movimento luta para que essas políticas sejam efetivamente implementadas. A gente ainda está na luta para que ela seja implementada mesmo na prática, sabe? Em que todo o território tenha entendimento de quem são os atingidos e os direitos deles, porque só assim a gente consegue garantir, né, com que essa invisibilidade seja visível e dessa forma visível seja reparada de alguma forma, né? A gente também tem, além da política nacional, a gente tem a PEAB, por exemplo, em Minas Gerais, que foi assinada, que é a política estadual. Então, a gente está nessa construções de políticas que resguardam os atingidos, sabe? Principalmente os que são diretamente atingidos por barragem, mas também de outras formas, como a crise climática. A gente tem a atuação principal atualmente desde as barragens que romperam aqui em Minas Gerais, né, de Brumadinho e Mariana, também na Amazônia, principalmente ali no rio Madeira, que pega até Rondônia, que está extremamente secando, é assustador. E também desde os apagões em São Paulo, como também agora o mais recente, as enchentes no Rio Grande do Sul. Então a gente atua teoricamente nacionalmente e na prática também, né? O trabalho de mobilização do MAB em áreas de risco é contínuo, informando a população sobre a sua segurança e tentando organizar as comunidades. Primeiramente, a gente tenta antecipar essa organização, né, em estar onde já tem barragens, para a gente já informar a população dos seus direitos de segurança, direito à informação. Então, a gente tenta antes, sabe, organizar o povo. Mas, por exemplo, quando se rompe uma barragem, primeiramente o que a gente faz é uma força nacional, onde a gente move militantes dos seus estados para ir ajudar aquele estado, aquela região que está precisando de ajuda, seja em acolhimento, seja em denúncias, seja em busca de informação e trazendo informação dos seus direitos, seja cozinhas solidárias, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem várias maneiras de tentar ajudar. E, principalmente agora com a PNAB, né, e com a PEAB, por exemplo, a gente tem um respaldo maior, né, que a gente tem uma lei que garante, né, que os direitos sejam atendidos. O Programa de Direitos das Populações Atingidas por Barragens é um conjunto de políticas que integra a PNAB. Esse conjunto de leis cria regras de responsabilidade social, reassentamento, assessoria técnica independente, auxílio emergencial, entre outros direitos que foram assegurados pelo MAB, através de muita luta. A gente busca, principalmente com os governos, seja municipais, seja estaduais ou nacionalmente, que tenha políticas e ações para que, se caso venha a acontecer, que atinja o menor número possível e de que as pessoas tenham uma segurança mais, como, por exemplo, uma rota de fuga, sinalização. E depois a gente tenta precaver e fazer estudos de reparação, assim, sabe? Por fim, ao contar a história do movimento, Joyce ressalta a história de luta e resiliência dos moradores do Vale do Ribeira, que com a organização popular conseguiram barrar a construção de uma barragem. E eu queria ressaltar que sempre quando eu conto a história do movimento, eu trago um exemplo que é no Vale do Ribeira, né? Que a população se organizou e que até hoje o empreendimento não foi consolidado, não se construiu. Então, foi da força da população, assim, que se organizou para enfrentar esse empreendimento. Então, às vezes chega na comunidade, o povo acha, mas eu contra o governo, contra a prefeitura, não tenho força. Tem sim, e é um exemplo, né, que a organização popular
é o principal foco assim do MAB, né, sabe? Para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa. Gente, nosso papo tá terminando, mas no Insta do Desenrola tem as fotos e os cortes em vídeo das entrevistas com a Maíra e com a Joyce. Dá pra vocês seguirem elas por lá também. O Cena Rápida tá sempre disponível no Spotify e no nosso canal de vídeos no YouTube. E no nosso site, desenrolanãomenrola.com.br. Por aqui a gente segue com as ideias desenroladas para inspirar o seu corre. Um beijão e até o próximo episódio! Cena Rápida. O roteiro, a apresentação e as entrevistas foram feitas por mim, Analice de Lima. Orientação de pauta e revisão é da Evelyn Vilhena. Distribuição e identidade visual, Flávia Lopes. Produção audiovisual pelo João de Santos. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.